Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu aqui na minha casa, você na sua casa e todo mundo ligado na Band. Bom, nós temos muitas atrações, nós vamos viajar. Literalmente, nesse programa, nós vamos viajar pelo Rio Grande do Sul no segundo bloco, mas nesse primeiro bloco vamos direto para Orlando, porque é lá que está localizada a moradia, a morada nova de um dos grandes comunicadores do Rio Grande do Sul, Diego Casagrande. Tudo bem, Diego? Oi, Alejandro, tudo bem? Que prazer te ouvir. Eu estou na minha casa, você na sua casa, né? Isso. Pois é, nós estamos vivendo um momento diferente da nossa vida, o coronavírus, né? Nós temos que falar daqui a pouco sobre tudo que você passou. Mas me conta, o que tem... Que sala? É um escritório que você faz seu programa, que você está agora? Me conta um pouco mais sobre você. Tá certo. Olha, primeiro dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui contigo, com vocês todos. Aqui, esse ambiente que vocês estão vendo é o meu escritório e também o que eu chamo, Alejandro, de o estúdio avançado da Band, porque como tu sabes... É verdade. Como tu sabes, eu tô na Rádio Band News de manhã, todos os dias, na Rádio Bandeirantes também. E então, nós montamos aqui, eu montei já há mais de 2 anos, quando cheguei aqui, com a supervisão, as orientações da parte técnica da Band, do grupo técnico. O pessoal me disse, compra tal mesa. Então, comprei uma mesa de áudio, microfones, vamos procurar melhor equalização. E daqui que eu faço todos os dias. Quem me ouve na rádio tá... Som perfeito. O som é legal. Mas ali atrás, é o gordo e o magro? O que tem ali? Parece o gordo. Ali, eu não enxergo muito bem, tá? Mas parece o gordo e o magro, né? Não é, não? Não, aqui, eu até vou aproximar aqui, tá? Aqui, esse aqui é o Winston Churchill. Ah, sim. Tá? Grande estadista britânico, que venceu o nazismo, sempre com o seu charuto na boca, tá? Sim, e que foi um grande líder da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? Aqui, esse aqui é Ronald Reagan, que foi um grande presidente americano dos anos 80. Né? E que foi também um dos melhores atores, né? Será que foi tão bom quanto o presidente? Olha, dizem que ele foi melhor presidente do que ator. Bom, o importante é que ele marcou a história, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas peraí, deixa eu te mostrar só mais um aqui, Esse aqui, Abraham Lincoln, tá? Presidente responsável pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ao fim da Guerra Civil Americana. Então eu tenho esses personagens aqui. Tem alguns outros também, mas já que tu pediste, os 3 estavam ali atrás, né? Tem algum escondido que não possa ser mostrado, não? Não, tem um que eu posso mostrar aqui, que é o Yoda que tá ali atrás. Viu? O Yoda. Bom, mas eu quero te dizer o seguinte, nós temos um símbolo muito parecido, né? Sim. Você toma chimarrão ainda ou você não era do chimarrão nem quando morava aqui? Não, tomo chimarrão direto, todos os dias. Quem faz, eu sei fazer chimarrão, a minha vida inteira fiz, Alejandro. Mas quem prepara o chimarrão, que é um chimarrão delícia, que eu adoro, é a minha mulher, a Luciane. A Luciane que foi muito importante, né, em todos os momentos. Mas aí, então, agora eu quero falar sobre esse importante momento que, inclusive, que te trouxe ao encontro do Entre Amigos, porque eu quero confessar para os telespectadores que nós todos torcemos, né, durante um bom tempo pela saúde do nosso amigo, essa grande pessoa que o Diego Casagrande, mas a Luciane teve um grande papel em tudo isso. Me conta como que foi esses momentos difíceis há pouco tempo atrás, você com Covid, e que papel a Luciane teve em tudo isso? Fundamental, né? Porque eu contraí Covid e tive os primeiros sintomas no dia 10 de setembro. E aí tive 4 dias de muitas dores no corpo, assim, uma dor, Alejandro, que eu nunca tinha sentido, né? Uma dor no corpo muito forte, pesada. Uhum. A Luciane pegou também.
Então ela teve A muita... Luciane também? Pegou também, mas ela teve muita dor de cabeça, febre também, aquele cansaço, aquela fadiga que é típica da Covid, mas ela pôde me cuidar, ela se manteve firme inteira, porque eu fiquei tão mal com a Covid, e até uma coisa que eu me pergunto, e já fui ler muito a respeito, porque eu não tenho problema de saúde prévio, tá? Então foi uma surpresa que no 8º dia começou a agravar para uma pneumonia dupla. Opa. Justamente quando eu achei que eu estaria começar a sair da doença, né? Do 7º ao 10º dia, você ou agrava ou sai da doença. Você ficou internado no hospital? Sim, eu fiquei 6 dias no hospital. Em algum momento você pensou que fosse partir? Não, eu pedi para não partir, né? Eu orei muito, porque eu tenho fé, né? Eu creio em Deus, e eu tive 3 dias muito ruins lá, tá? No domingo, quando eu cheguei, segunda e terça, eu tinha muita dificuldade para respirar, mesmo com o oxigênio que eles tinham colocado para mim, e eu sabia, Alejandro, que se eu não melhorasse, eles iriam me entubar. E a estatística aqui, pelo menos no início da pandemia, era que até metade das pessoas não voltava da ventilação, né, do tubo. E aí eu fiquei... mas eu tenho fé, muita positividade, eu queria muito voltar para casa, né? Pensava muito na minha mulher, nos meus filhos, na minha família, e pedia a Deus, olha, me dá mais uma chance, porque eu não conseguia respirar. Esse é o drama dessa doença quando ela agrava, né? Eu puxava o ar, mesmo com oxigênio, com o catéter que colocaram aqui, e eu não tinha pulmão. É desesperador. Bom, mas tudo isso fez alguma mudança, né, nessa cabeça ali tua, né, Diego? E aí você, de fazer programa na Band News FM, na Rádio Bandeirantes, você, por acaso, você quer trocar e fazer um programa de culinária? Você quer fazer um Masterchef? Veja agora um pouco, você da amigo telespectador, a imagem dele mexendo na cozinha. Está fazendo o quê? O carreteiro? Carreteiro. Pois é, mas afinal, vai virar Masterchef? Vai deixar de fazer programa de política? Não. Lifestyle? Não, Nós vamos ter Masterchef agora, né? Eu sempre gostei de cozinhar, tá? A Luciane diz que eu cozinho muito bem, mas eu nunca tive... Mas ela é suspeita, né? Porque... Ela é suspeita, ela é a suspeita número 1. Mas eu vou dizer uma coisa, quando eu voltei do hospital, voltei muito debilitado. Imagina que entre o início da doença e até eu voltar ao trabalho, se passaram 51 dias, eu fiquei fora. Porque eu voltei muito fraco para casa e tal. Então, eu não conseguia ficar de pé, assim, era... E você perdeu o paladar também, não? Totalmente. Eu perdi o paladar e o olfato. A Luciane também, né? E depois volta, normalmente volta, né? E o carreteiro te ajudou a sentir os sabores do Rio Grande do Sul? Como que foi esse encontro? Você já tinha feito o carreteiro? Ou então você repensou um pouco a vida? Já fazia. Sempre carreteiro sempre foi. Churrasco e carreteiro sempre foram os meus pratos principais, né? O churrasco e depois à noite o carreteiro com as sobras. E o carreteiro tem que ser com sobra. Tem que ser. Agora, Diego, assim, ó, é claro que eu tô brincando um pouco com essa questão de carreteiro, coisa e tal, mas, Diego, a pergunta dessa experiência que você viveu, né? E a gente sabe que, mesmo sendo ruim, são experiências que a gente vive, né? E tem que passar, né? O que você tirou de positivo dessa experiência? O carreteiro, de fazer coisas novas, de aproveitar sabores novos? Eu vou te dizer que uma experiência assim, de você estar muito debilitado e daqui a pouco poder partir, por exemplo, eu perdi um primo querido, um médico, o Oswaldinho, de Covid. Aqui no Rio Grande do Sul? Sim, em Porto Alegre, 68 anos, mas um homem saudável, um homem de bem com a vida, médico, pegou e não resistiu, foi entubado muito tempo, não resistiu. Alejandro, uma experiência assim é sempre uma experiência transformadora, né? Sim. A gente passa a aproveitar mais cada minuto
E eu vou te dizer que, assim, eu sempre quis ter mais tempo para mim mesmo, para cozinhar. Mas eu não achava, porque jornalista é uma loucura, a gente está sempre correndo. Tal. É uma cachaça, né? É uma cachaça. E eu quero dizer que quando eu tomei aqui, não é cachaça, não, é água, tá? Água. Então, mas nós gostamos do microfone, a gente, Sim. se puder, ficar o dia inteiro nisso aqui. Né? Exatamente, é um vício, né? O jornalismo é um vício para nós. Só que aí, daqui a pouco, você se torna um workaholic e a vida não é só isso. A vida não é só isso. A vida também é bons sabores, bons aromas, viagens, curtir a família mais, achar tempo para ti, para ler, né? Para descansar, para não fazer nada. E eu acho que a cozinha entrou nisso. Eu fiz muitos pratos quando eu estava me recuperando. Claro que eu ficava na frente do fogão, e aí, daqui a pouco, eu cansava e tinha que sentar. Então, tinha uma cadeira do lado, porque eu não conseguia ficar muito... A fadiga pós-Covid, no meu caso, ela foi muito forte durante 2 semanas, né? Então, eu fazia negócio, sentava um pouquinho. Levantava, sentava. Mas, respondendo a tua pergunta, realmente um negócio transformador, né? Transforma a gente, transforma. E eu reforcei a minha fé, né? Eu acho que a gente tem que ter fé em tudo que a gente faz, né? Deus sempre responde, mesmo que muitas vezes a resposta não seja a que a gente quer ouvir, mas é uma força que a gente tem, que é a fé, que eu acho que ela é muito importante para a gente continuar a caminhada. E eu agradeço todos os dias, porque eu considero isso mais uma chance que eu tive. E nós agradecemos a Deus que você tenha se recuperado, porque você é uma palavra muito boa dentro do jornalismo, com muita credibilidade, né? Não é à toa que está no Grupo Bandeirantes, né? E Diego, assim, ó, é claro que esse programa de lifestyle, né? Olha, você na sua casa, eu na minha casa, o telespectador também na sua casa, mas eu tenho que falar sobre política, né? Porque senão eu não poderia deixar de falar com aquilo que eu tenho o DNA também, né? Nós vivemos um momento histórico nos últimos dias, né? Com a mudança de uma proposta para outra, né? Dentro da política, não só dos Estados Unidos, como também vale salientar para muitas pessoas que criticam, mas o que tem a ver Estados Unidos? Bom, é a maior potência do mundo e muito tem a ver com a nossa vida. Por quê? Porque o relacionamento que nós temos, sim, é importante, mas os Estados Unidos, de certa forma, dominam a política mundial, né, de certa forma, e isso nos influencia de um lado ou do outro, né? Em que vai influenciar, né, a chegada de um novo nome na presidência dos Estados Unidos, Diego? Bem, uma bela pergunta, Alejandro. E complementando o que tu disseste, os Estados Unidos são, há mais de 200 anos, uma espécie de referência, de farol para o mundo, pelas suas liberdades, pela sua democracia, pelo ativismo das pessoas. Aqui as pessoas têm a liberdade de dizer o que elas quiserem, quando elas quiserem, como elas quiserem. É um país que tem mais de 200 anos de história sem uma interrupção na sua democracia, sem nenhuma ditadura, né? Uma Constituição de 7 artigos e 27 emendas, que ainda hoje é exemplo, né, para vários países. E então o mundo observa com lupa a situação aqui. Eu tenho visto muita coisa nas redes e na própria mídia, assim, muita desinformação sobre o que é a democracia americana e sobre o que é, por exemplo, o Joe Biden. As pessoas comparam, por exemplo, dizem que o Joe Biden é um comunista. Isso é uma total desinformação, sabe? Tu deve estar... Não, mas é de rir mesmo. Quer dizer, tu deve estar vendo aí nas redes muita gente... Quer dizer, a civilização ocidental vai terminar se os democratas assumirem o poder. O Trump tinha o poder de salvar a sociedade ocidental. Eu não concordo com nada disso, tá, Alejandro? Eu acho que o Trump teve muitas virtudes, né, no governo, mas ele também teve defeitos. Ele também errou em muitas coisas. Ele não é perfeito.
como nosso governante aí no Brasil. E chega o momento do voto, que esse momento é o momento, né, em que a população se manifesta. Aqueles que têm mais capacidade de mobilização aqui, de levar as pessoas a votar, porque o voto aqui é facultativo, não é obrigatório, e que conseguem um maior número de estados para fazer o maior número de delegados, né, porque aqui tem o colégio eleitoral, a regra do jogo é essa, essas pessoas ganham. Vai ter transitoriedade de poder, né? Quem perdeu sai, quem entrou, né, vai procurar impor o seu governo, com uma diferença. Os Estados Unidos, eu digo uma diferença em relação aos países em desenvolvimento, como é o nosso caso. A democracia americana ela é muito sólida. Existem muitas instituições que são preservadas seculares. Então, o que um juiz federal diz aqui, por exemplo, é lei. Ninguém ousa desrespeitar uma decisão judicial. Vou dar um exemplo para ti. Em determinado momento, o Trump, durante o seu governo, brigou com o Jim Acosta, repórter da CNN na Casa Branca, e cassou a credencial dele. E disse, aqui tu não pisas mais. Tá? A CNN entrou na justiça e um juiz federal mandou a Casa Branca devolver a credencial. E o juiz disse, olha, o governo não é teu. O jornalista tem o direito de cobrir as tuas falas, as tuas conferências de imprensa, e o Trump não questionou, devolveu a credencial para o jornalista e ele está lá. Isso é só um exemplo. Agora, Diego, de instituições que funcionam, né? Agora, Diego, nós, esse mês, nós festejamos, de certa forma, né, o Dia da Consciência Negra aqui, dia 20 de setembro, né? E nós fizemos um programa, inclusive, com duas personalidades, né? Com Daisy Nunes e André Cavalheiro, falando sobre se a gente deve festejar, comemorar, o que representa o Dia da Consciência Negra. Mas eu queria tocar nesse ponto justamente sobre a mudança, né, de governo, né? A gente achava que o Trump podia ganhar um tempo atrás, né? Alejandro, deixa eu só dizer o seguinte, se não fosse a pandemia, talvez ele tivesse vencido a eleição. Pois é isso que eu quero colocar. A questão do problema racial, né? E a questão da pandemia foram fatores de peso para essa mudança de postura do eleitorado americano? Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida. Foi porque a gente teve o episódio do George Floyd, né, que é aquele negro que foi brutalmente assassinado por um policial, asfixiado, né, quando estava custodiado, e aí teve muita quebradeira aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos o episódio da pandemia também, que gerou um desemprego muito grande, e gerou também uma dúvida sobre se a maneira como o presidente estava gerenciando o problema era a melhor, porque o presidente Trump, ele flertou com o negacionismo da doença. Verdade. Né? Por exemplo, o Bolsonaro aí, no Brasil, é um negacionista, ele não acredita na doença, no auge da doença ele saía para se abraçar nas pessoas, não usava máscara, etc e tal. O Trump flertava com isso também, a coisa de que a doença não vai nos abater, a doença não é tudo isso que dizem. A opinião pública, uma parte dela, quando acontece esse tipo de coisa, ela fica muito comovida, muito tocada com isso, e até injuriada. Aqui nos Estados Unidos já foram mais de 230 mil mortos, então toda a família conhece pessoas ou tem parentes que morreram da doença, tá? Isso chega em todo mundo. E aí você tem daqui a pouco um presidente que aparentemente não se comisera com as perdas, diminui, né, a gravidade do problema, o preço vem. Isso tem um preço para uma parcela da população e ela cobra na urna. Então, isso, sem dúvida, aconteceu. Outra coisa foi o movimento das minorias aqui nos Estados Unidos, né? E, sobretudo, das minorias negras. Alejandro, vamos lembrar que a situação dos Estados Unidos ela é diferente, a situação racial da situação brasileira. Não que não exista exclusão no Brasil, existe muita exclusão, uma exclusão social.
Mas no Brasil houve uma miscigenação. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil e começaram a colonizar, eles miscigenaram, né, com os negros, com os índios, né, os outros europeus que vieram de outros países também miscigenaram, de maneira geral. Você pode ter algumas exceções. Então, o Brasil é um país miscigenado. O americano nunca miscigenou com o negro. O americano sempre foi, historicamente, desde que eles chegaram aqui, há mais de 400 anos, os primeiros imigrantes ingleses, eles sempre foram distantes dos negros, né? Então, isso é um componente muito forte. E se a gente parar para pensar que a Guerra Civil, a abolição da escravidão, faz pouco mais de 150 anos aqui nos Estados Unidos, mas mesmo com a abolição da escravidão, até a década de 60 do século passado, tinha apartheid em alguns estados do sul aqui, tinha banheiro para negro, banheiro para branco, tinha ônibus para negro, ônibus para branco. A gente vê no filmes isso. Exatamente. Então, isso é recente. Isso, se a gente pensar, isso faz 60 anos. É muito recente. Ainda muita gente. Então, mas olha, o tempo sabe, né? Essas feridas em muitas localidades estão abertas, né? Então, as minorias se mobilizaram muito para colocar o candidato que elas consideravam que estava mais alinhado com a defesa dos direitos civis, com a defesa das minorias, né? Sim, e esse tempo, né, dos anos 60 para agora, tem muitas feridas que não cicatrizaram, né? Dá para ver. Então, assim, eu acho que também a mensagem de uma vice-presidente negra, a gente sabe também, a gente viu em vários vídeos ela dançando e coisa e tal, ela parece que é muito popular também, isso também agrada muito. Mas o tempo do programa está se encerrando. E eu preciso, nós estamos próximos agora a encerrar 2020. Eu gostaria de saber o que 2020 deixou para você e o que você deseja para 2021. 2020 foi um ano muito duro para todos, em maior ou menor grau, né? Todo mundo sofreu, foi impactado de alguma forma, porque todo mundo foi impactado na questão das relações humanas. O ser humano é gregário. Já dizia o poeta, ninguém é uma ilha. A gente precisa se relacionar com as pessoas. A gente precisa se relacionar com os amigos, com os familiares o tempo todo, porque a felicidade passa por isso. E a gente teve, sobretudo no momento mais tenso de lockdown em muitos lugares no mundo, o mundo fez lockdown, né? A gente teve uma separação das pessoas. E isso foi um teste, né? Junto disso, uma queda muito grande da receita das pessoas, do dinheiro no bolso, que gerou muita ansiedade. Como é que eu vou sobreviver? O impacto econômico. Então, eu acho que esse ano, uma pandemia como essa é a cada 100 anos, né? A gente teve a gripe espanhola. Sim, graças a Deus. E agora estamos vivendo essa. Eu acho que reforçar, Alejandro, a resignação, a disciplina, a fé e apostar também na ciência, né? Porque quem vai nos tirar dessa é a ciência. São esses abnegados pesquisadores que estão trabalhando por uma vacina, que vai ser isso que vai efetivamente evitar que mais pessoas morram e que a gente possa retomar a vida normal, tá? Não sei se 2021 a vida será plenamente normal, mas eu espero que estejamos quase lá. Mas a gente já aprendeu muita coisa para 2021, né? Bom, eu queria te abraçar muito, né? Igualmente. Como muitos telespectadores que ficaram apreensivos justamente quanto à doença. Isso aproximou muita gente, né, Diego? A tua pessoa, né? Eu acho que todos nós, depois de um certo período de doença, a gente sai mais fortalecido, sai melhor, né? Eu sei porque eu fiquei quase um ano, né, dentro de um hospital, né? E todo mundo sabe que... E nós todos torcendo e orando por ti. Eu sei, mas eu fiquei igual a ti, careca, né? Na abertura do programa apareço careca, mas eu tive realmente, como você diz, né? Muitas pessoas que torceram, e eu acho que por isso que
Então, Diego, um grande abraço para ti, muito obrigado, né? Obrigado por nos receber na tua casa. Eu quero dizer que nós estamos usando também um sistema, né, do Diego, que ele tem para gravar seus programas também. Então, Diego, muitíssimo obrigado. E eu quero dizer para os telespectadores que todo o conteúdo, né, está no YouTube da Band RS, né? Logo depois do nosso Entre Amigos, porque nós temos o @Entre Amigos Mais, logo depois com conteúdo especial, mais completo, né? Tendo um programa de televisão e um programa do YouTube um pouco diferente para as mídias se complementarem. Então, Diego, um grande abraço para ti, muita saúde, muita paz para ti, para tua esposa também, para toda a tua família, e que Deus te abençoe. Amém. Tu também. Quero dizer que tenho um profundo respeito e carinho por ti, não apenas pelo profissional, mas pela figura humana, Alejandro. Obrigado, querido. Que bom. O programa Entre Amigos conseguiu até mostrar, né? Eu achei que era o gordo e o magro, né? Porque o gordo e o magro, para quem é da minha idade, não é da tua, né? Mas foi um ícone, né? Foi. Eu corri muito, né? E aquele boneco preto lembra muito, né? O gordo e o magro, né? Mas sabes que... Não, e já chamaram o Churchill nas minhas lives de Frank Sinatra também, viu? É parecido. E é bom a gente terminar com essa imagem, porque, sem dúvida nenhuma, a firmeza dele, né? A coragem que ele teve, né? Em Londres. A gente tem que estudar muito a questão dele na Segunda Guerra Mundial, que foi também um momento muito conturbado da nossa vida, mas ele também foi muito conciliador. Infelizmente, o outro lado não era, né? E ele soube com muita firmeza, né? Naquela ilha chamada Reino Unido, onde sabe, nós temos a rainha, mas nós temos muita gente maravilhosa, né? E ele foi muito firme, né? E nós precisamos de gente com muita firmeza, como o Winston Churchill, né? Eu acho que a gente está com muita inveja, né, dos britânicos de ter tido uma liderança tão grande num momento tão difícil como eles viveram, né? Na luta contra a tirania, contra aqueles que queriam destruir a humanidade, né? Porque quando você abre mão do respeito aos direitos dos outros, como o nazismo fez, como o Hitler fez, você passa a querer impor. Chega a ser uma loucura a gente pensar que isso aconteceu, né, Alejandro? Mas aconteceu. E graças à união de grandes homens, a gente conseguiu vencer isso e a humanidade se livrou desse pesadelo. Olha, Diego, eu quero te dizer que nós vamos agora para o intervalo, mas na sequência nós vamos para uma cidade que você deve estar morrendo de saudades. Nós vamos para Gramado, porque lá está acontecendo o primeiro evento do setor coreiro calçadista presencial, a feira 0 Grau, e nós vamos conhecer um pouco sobre as novidades desse momento e saber como se comporta também um evento empresarial nesse momento de pandemia. É o segundo evento empresarial de Gramado, né? E o primeiro do setor coreiro calçadista, né? Muito obrigado, Diego Casagrande. Valeu!